Fala, amantes do basquete europeu, tudo bom com vocês? Hoje aqui em mais um Tabela Entrevista, nosso sexto Tabela Entrevista, né? Daqui a pouco vou apresentar nosso convidado especial, né? Mas como nosso sexto Tabela Entrevista, eu gostaria que vocês pudessem assistir nossos últimos Tabelas Entrevistas. O último que nós fizemos foi com o Jonathan Silva, que joga na primeira divisão de Portugal. Gostaríamos também que vocês pudessem seguir a Tabela de Ferro nas redes sociais, está passando aqui embaixo o @ Tabela de Ferro em todas as redes sociais. Também acessar nosso site, tabeladeferro.com.br. Inclusive, nós, nas próximas semanas, na próxima semana, nós iremos colocar o guia do Eurobasket, né? O Eurobasket 2025 está chegando. Vamos fazer aquele guia que nós sempre fazemos, vamos colocar lá no site, com nossas expectativas para esse evento aí que nós falamos que é a Copa do Mundo sem Brasil e sem Estados Unidos, né? Então, esperem que o guia do Eurobasket estará em nosso site aí na próxima semana. E também aqueles recadinhos para você curtir esse vídeo, compartilhar com aquele amigo que quer aprender mais sobre o basquete europeu. E também falar que nós estamos com um novo quadro no nosso canal do YouTube, que é o História de Tabela. Né? Nós fizemos nosso primeiro vídeo contando a história da curta passagem de Drazen Petrovic pelo Real Madrid, né? A polêmica passagem de Petrovic pelo Real Madrid. Nós contamos essa história e vou deixar aqui no card aqui em cima para quem quiser assistir depois, é bem legal também. Então nós vamos fazer esse quadro, já temos alguns outros vídeos engatilhados do História de Tabela, então esperem por mais conteúdos aqui no canal. Então, dados esses recados, também pedir para vocês, quem quiser comprar as camisas do Tabela, acessar o site da Odyssey, né? Vou até colocar aqui na tela, o site da Odyssey tem as camisas do Tabela, que vocês podem comprar, tanto a branca quanto a preta, e vai nos ajudar bastante, e você vai ficar aí trajado de tabela por onde você for, tá bom? Então, dados esses recados, vou colocar aqui meu amigo na tela, meu convidado hoje, simplesmente Alexei Carvalho, né? Ex-jogador, tem passagem pela Europa, atualmente treinador também na Europa. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bom? Vinícius, prazer participar do programa com vocês e todos os seus seguidores. Muito bacana a gente poder falar de basquete, e principalmente você que foca nesse nicho do basquete europeu, né? Eu tenho Sim. passagem aqui como atleta e agora como treinador, então não vai faltar assunto para a gente poder falar um pouquinho desse tema. É isso mesmo. E antes da gente estava batendo um papo aqui, antes de começar a gravar, eu falei para o Alexei que eu estava pesquisando sobre jogadores, né, brasileiros da década de 90, 80, e o nome dele veio como um dos primeiros ali. Eu falei, não, preciso conversar com o Alexei, porque ele deve ter muita história dessa época aí, dessas passagens dele na Europa. Verdade. Bem, eu sou filho de português, né? Meu pai é brasileiro, carioca, e minha mãe nasceu em Lisboa. Foram meus avós para o Brasil quando eu tinha 10 anos. Então, por conta disso, eu adquiri a nacionalidade, a dupla cidadania, e isso facilitou muito, até por conta da mudança que houve na lei, com a lei Bosman, com a entrada dos atletas comunitários. Então, isso sempre me favoreceu durante a época que eu joguei na Europa como comunitário. E a minha primeira passagem aqui foi em 92, no Futebol Clube do Porto. Depois eu volto em 96 para o Panionios da Grécia, de Atenas, onde eu jogo o Campeonato Grego e a Euroliga. E na metade dessa temporada, até porque foi um ano muito conturbado, problemas de troca de treinador, problema financeiro, patrocinador, eu acabo indo para o Fórum de Valladolid, da Liga CB na Espanha, e depois eu acabo retornando para Portugal em 2000. Ainda era a liga profissional e fui jogar no Futebol Clube Barreirense, na cidade do Barreiro, que é onde eu acabei fixando residência, e já há 4 anos eu moro e vivo. Bem, tenho a minha base aqui no Barreiro, em Portugal. Perfeito. E eu citei o Jonathan, Alexei, e ele falou muito sobre você, né? Que você teve um papel crucial na carreira dele. Me conta um pouco sobre isso. Você sempre fala sobre basquete para todo moleque que você vê assim que tem potencial, você sempre fala sobre basquete para ele? Sim, sim. Olha, eu estou completando 50 anos que eu estou no basquete, né? Estou às vésperas de completar 58 e eu comecei a jogar basquete com 8 anos de idade. Então foram 30 anos como atleta, dos
dos 8 aos 38, depois como comentarista, radialista, agente, empresário e treinador também. Então, a história do Jonathan não é diferente de alguns atletas, por exemplo. Para quem acompanha o Campeonato Brasileiro, o NBB, Caio Gonçalves, número 23, que joga no Flamengo. O Caio é uma cria minha também. O Caio eu conheci com 13 anos, ele é de Palhoça, Santa Catarina. Eu levei ele para fazer um teste no Flamengo, foi aprovado logo no primeiro treino. Depois, seleção brasileira sub-15, campeão sul-americano, categoria de base. Chegou a ser promovido para treinar na equipe adulta com o José Neto. Só que eu disse para ele: olha, dá uma segurada. Eu acho que o ideal é que você fosse para os Estados Unidos, tivesse a sua formação acadêmica, melhorasse no basquete, fisicamente, ou seja, em todos os aspectos, até porque eu fui atleta universitário nos Estados Unidos. E ele, como um bom menino, seguiu as orientações, depois foi jogar na Eslováquia, agora está no Flamengo, acaba de renovar, e pouca gente sabe. O Caio fala inglês fluente, ele tem 3 diplomas de Midland College, um Socials Degree, né, um diploma do Junior College. Depois ele se forma em Oklahoma, em matemática, e tem um MBA, um mestrado em gestão. E tem 25 anos de idade, fora a qualidade que ele tem e o potencial como atleta. E eu pude, ao longo da minha carreira, sempre ajudar e continuo fazendo isso até hoje. Mais recentemente, agora na Espanha, nas últimas 2 temporadas que eu estive trabalhando, recrutei e ajudei jovens como de Angola, de Moçambique, de Portugal, do Brasil, ou seja, atletas com potencial e talento precisam ser trabalhados. E a gente escuta um clichê, né? Tem potencial, mas precisa ser trabalhado. Tem potencial, mas precisa ser trabalhado. Ok, e qual é a função do treinador? É trabalhar, é lapidar esses diamantes brutos, né? A gente sabe que o caminho é muito difícil, nem todos vão conseguir virar, mas a experiência e a bagagem e o fato de eu ter vivido isso, eu acho que é um facilitador. No caso específico do Jonathan, ele contou a história, eu assisti o programa de vocês, ele jogava futebol de areia de praia em Copacabana. Meu filho jogava futebol na escolinha do Flamengo. Eles se enfrentaram e aquele olho clínico, né, eu já olhei e falei... E detalhe, ele era muito alto em relação aos meninos que estavam no campo, mas era um alto coordenado, era um alto que tinha mobilidade. Opa, então isso aí já é uma valência importante para que se você depois tenha que ensinar os fundamentos, a driblar, passar, arremessar. Então, até dentro de um processo seletivo, e o americano faz isso muito bem, ele vê essa questão da genética, olha para os pais para saber a altura dos pais, mobilidade, força, resistência, se ele salta, se ele é forte. E a parte técnica, que é o ensinamento do jogo em si, isso aí cabe aos treinadores. Então, no caso do Jonathan, eu olhei, ele já, eu não quero ser repetitivo, ele vai lá, faz um treino e desaparece, depois começa a PlayStation e volta. Ele é muito amigo do meu filho. O pai foi um grande atleta de futebol, Valtinho, jogou 11 temporadas em Portugal. A mãe dele, salvo engano, é de Cabo Verde. Ou seja, tem uma história aqui, longe da mãe, a mãe já há muito tempo na Europa, ele acaba vindo para cá, e eu pude ser ali uma pessoa que facilitei, abri as portas. Ele foi para o Imortal, ficou lá muitos anos, inclusive junto com o meu filho, agora está no Avarense, está jogando muito bem, está conhecido, está respeitado, e o mais importante, ele está feliz. E as pessoas reconhecem o trabalho que ele vem fazendo, e eu digo o seguinte, eu sou ali 0,0001 de ajuda, porque é um mérito dele, é o trabalho dele, é o esforço dele, agarrar as oportunidades, é a dedicação. Quem joga é ele, quem treina é ele, quem faz as coisas é ele, mas, obviamente, se você tem uma pessoa que pode te ajudar, que pode te dar um empurrão, que pode abrir a porta, que pode abrir a sua cabeça. E em cima dessa coisa que eu faço já há muito tempo com jovens, eu nunca disse para nenhum deles o que eles tinham que fazer. E eu, quando falo de jovens, e o Jonathan tinha 11, 12 anos, eu fui procurar o pai estava no outro lado da grade assistindo o amistoso lá na Gávea. E eu, Valtinho, eu sou Alexei, pai do José Afonso, que está do outro lado, enfrentando teu filho. Olha, quem sabe ele vir um dia jogar basquete, e sempre dentro de uma estratégia muito delicada. E eu te explico, porque eu jamais vou dizer para o menino, larga o futebol e venha jogar basquete. Eu falo assim, olha, você já ouviu falar na NBA? Você já ouviu falar nos craques do basquete mundial? Olha só, não larga o futebol não, mas como você vem um dia que não tiver treino, bater uma bola só para você experimentar. E é isso que eu acho que o jovem, a criança deveria fazer.
experimentar as modalidades, porque às vezes a gente perde um talento porque ele era muito alto, mas foi fazer um determinado esporte, não tinha tanto talento para que isso fosse uma outra modalidade. Então, existem alguns países que adotam esse modelo, que até uma certa idade, eu vou nadar, eu vou correr, eu vou jogar vôlei, eu vou jogar futsal, eu vou jogar basquete, para você experimentar e você ver ali, salvo engano, eu acho que Cuba fazia um trabalho era um trabalho de referência, antiga União Soviética, ou seja, tem dados, estudos que apontam isso de países que realmente faziam essa detecção de talentos e as valências físicas também, né? Com as características de um povo. O povo não é muito alto, mas não tem tanta estatura, mas é forte, então, de repente, se adapta melhor para a ginástica artística ou para outro esporte de luta. Então, o que aconteceu com o Jonathan foi isso. Ele tem 2 metros, 2 metros de altura, está em Portugal, está feliz, está jogando, e é exemplo dele, do Caio e de outros vários jovens que eu ajudei, é minha função. E eu sou muito grato ao que o basquete me proporcionou e continua proporcionando na minha vida até hoje, e por que não poder compartilhar e poder ajudar esses meninos, e principalmente aqueles que têm potencial. Perfeito. Agora vamos falar um pouco sobre a sua história e quais foram as suas referências, né? Você me citou aí que começou a jogar basquete bem cedo, né? 8 anos de idade, se não me engano, como você falou. Me conta esse início ali, como que começou a jogar basquete e quem eram as suas referências ali quando você era criança? Antes de jogar basquete, de ter o primeiro contato com basquete, eu joguei futebol de salão, que hoje é o futsal, horrível, os pés, era muito ruim. Judô, cheguei, entrei na branca quando ia passar para a faixa azul, saí. Natação, péssimo nadador, porque eu fiquei 1 ano fazendo escolinha e nunca saí da piscina com a cabeça molhada. Eu só nadava com a cabeça para fora. Isso lá no Esporte Clube Mackenzie, no Meia, um clube tradicional de bairro, lá na zona norte do Rio de Janeiro. E até que eu tenho o primeiro contato no Colégio Metropolitano, que era um colégio que ficava próximo ao Clube Mackenzie, onde o professor Eduardo Henrique, conhecido como Edu, era atleta do Mackenzie no time profissional, no time principal, treinador das categorias de base do Mackenzie e professor de educação física do Colégio Metropolitano. Então, existia um modelo e um link, esse elo de ligação entre os alunos do Metropolitano com o clube, e ele fazia esse trabalho muito bem, porque ele fazia uma escolinha de basquete dentro da escola, onde ali era detectado os talentos, que eram encaminhados para o Mackenzie, e aquilo ia formando a base e dando uma sustentação para o ano seguinte. Tanto que, isso a minha mãe me conta porque eu não me lembro, que quando eu fui selecionado da escolinha para esse grupo que iria fazer a transição para o Mackenzie, eu estou lá com um grupo, de repente eu saio, vou chorando ao encontro da minha mãe. E aí eu estava triste porque não havia sido aprovado para ir para esse grupo Mackenzie. Mas depois ele conversa com a minha mãe, não, eu selecionei o grupo mais velho, eu pensei que ele fosse mais velho, mas ele é 1 ano mais novo, então ele não vai agora, ele vai depois. E foi justamente o que aconteceu, porque eu sou de 67 e ele havia separado o grupo de 66, que era 1 ano mais velho do que eu. Então, a partir do momento que eu tenho o primeiro contato com basquete, meu pai também foi atleta de basquetebol, jogou seleção carioca, jogou seleção universitária, mas isso numa época que o basquete era amador, treinava 3 vezes por semana, tinha que trabalhar, ou seja, cuidar da vida dele, ninguém vivia do basquete. Eu me apaixono e esse meu contato permanece até hoje. Ou seja, eu ali fico 3, 4 anos no Mackenzie, depois eu vou para o Vasco da Gama. Eu costumo dizer que, Alexieri, eu tinha muito talento, tinha muita habilidade, nasci para jogar basquete. Ok, mas se não tivesse sido a minha paixão e a minha vontade de jogar, e a minha vontade de treinar, e a minha vontade de competir, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, eu dou aqui alguns exemplos. Eu, com 15 anos, eu jogava no Sub-16 do Vasco, no Sub-18 e no time adulto, que eu fui promovido pelo Manuel Bonfim, por meritocracia. Minha mãe me deixava no clube em São Januário 2h30 da tarde, e eu saía do clube 10h30 da noite. Eu ia de carona, o Luz Brasília, na época, que era um jogador que jogava na equipe principal, me deixava
na esquina da minha rua, eu ia a pé, chegando em casa às 10h30 para jantar, dormir e acordar no dia seguinte para ir para a escola. Então, sempre treinei muito, sempre gostei de jogar. Eu estava nos Estados Unidos fazendo a faculdade. Eu lembro que quando eu via de férias no verão, né, nosso inverno, meus pais estavam lá no Galeão para me buscar num voo que chegava às 6 horas, 6h30 da manhã. Eu ia para casa, tomava café e já saía com meu pai para jogar a pelada de basquete aos sábados de manhã com os amigos dele de veterano, e eu, garoto, só para completar a última pelada. Ou seja, vinha virar, porque eu queria jogar, constantemente eu queria jogar. E isso era uma coisa que vinha de dentro. Eu gostava muito de jogar, eu era louco por basquete, eu queria jogar, eu queria treinar. Então, assim, eu colocava tudo de lado para jogar basquete. Eu ficava assistindo um treino de uma categoria mais velha, e ali, cada 3 com uma bola. E tá faltando um, posso completar, nem que fosse para passar. Então, eu entrava nos treinos, às vezes, para completar 10 minutos, aí chegava um atleta atrasado, um adulto, tinha que sair. Ok, mas aqueles 10, aqueles 15 minutos, para mim já era uma realização. Então, eu sempre fui assim, desde pequeno. E eu, quando vejo os garotos de hoje treinando e começando, uma das primeiras coisas que eu pergunto e tento detectar é o quanto ele gosta, o quanto ele quer. Será que ele está ali porque os pais obrigam? Será que ele está ali só por uma questão de socialização? Então, é isso que eu procuro identificar. Quem realmente gosta. E isso mudou muito, porque tem muitas distrações. Estão namorando mais cedo, internet, rede social, celular, tem informação. São muitas distrações hoje. Coisa que, ao contrário da época de 70, 80, década de 90, era escola, era em casa, brincar com os amigos na rua, e jogar, e treinar, e jogar, e treinar, e jogar. E comigo foi assim. Então, eu era obcecado por treinar e por jogar. Mas só ilustrando, nesse clube que eu frequentava, que o Mackenzie era um clube esportivo e social. Então, na época de carnaval, minha mãe ia junto lá com meu irmão comprar fantasia para eu ir fantasiado para os bailes de carnaval do Mackenzie. E daqui a pouco, cadê o Alexei, cadê o Max, cadê eles? Eu estava na quadra externa jogando basquete fantasiado, ou seja, eu não estava no baile de carnaval, eu estava lá fora jogando. Então, para que eu comprei fantasia? Para que eu levei ele ao baile? Então, eu morava em uma casa que tinha um quintal e tinha cestas de basquete. Então, eu ficava lá jogando basquete o dia inteiro. E é isso, é a paixão. 50 anos eu continuo aí envolvido com basquete. Perfeito. E você citou ali que com 16 anos você já teve seu primeiro contato com a equipe principal do Vasco. Me conta um pouco como é que foi para conquistar esse espaço depois como titular no Vasco. Como é que foi para conquistar esse espaço já desde os 16 anos de idade até mais para frente ali na sua carreira no Vasco? Na verdade, eu estava com 15, não tinha completado ainda. E o Emanuel Bonfim me convidou para que eu pudesse treinar e fazer parte do plantel. Então, eu participei de todos os jogos, participei de todos os treinos, eu estava ali literalmente entre os 12. Obviamente, eu era o mais novo. A gente ganhou o Campeonato Carioca numa sexta decidida, num tapinha no final do jogo. E é um momento que eu registro e guardo até hoje, e vou te contar por quê. Porque eu lembro, naquela época, os atletas que estavam no banco, os treinadores mandavam o jogador ir para o fundo do banco aquecer. Então, hoje a gente vê, entra, sai. Não. Então, você ia lá para o fundo, ficava saltando, fazia um polichinelo, fazia um alongamento ali, uns 2, 3 minutos, ele olhava para você, entra, vai no lugar do jogador tal. Então, faltando, acho que 2, 3 minutos para acabar o primeiro tempo dessa final do Campeonato Carioca no Maracanãzinho, que estava lotado, ele mandou aquecer. Então, fui aquecer nesses 2 minutos que faltavam para terminar o primeiro tempo, mas não entrei. E a gente vai para o vestiário, intervalo, aquela coisa toda, voltamos para o segundo tempo, eu estou no banco, e o jogo acaba, a gente é campeão, mas eu não joguei, eu não entrei na final. Mas aqueles 2 minutos aquecendo para mim estão marcados até hoje, porque a sensação, o prazer e a alegria de ter conquistado, de estar ali jovem. E às vezes eu vejo o jogador hoje, eu vou lá, treino, não jogo, eu vou lá e não entro, eu jogo 1, 2 minutos. A impaciência, a intolerância. Ou seja, ninguém está pronto com 16, ninguém às vezes está pronto com 18, às vezes ninguém está pronto com 20, com 21.
Então, calma, tenha paciência, persistência. A gente tem vários casos de atletas que hoje estão na NBA, que não jogaram na Divisão 1, que ninguém sabe. Ou seja, dá para você me falar um pouco do teu histórico, porque você nunca teve esse protagonismo em lugar nenhum, mas foram pessoas que perseveraram, pessoas que sempre trabalharam e que, às vezes, pode vir um pouco mais tarde, mas que nunca desistiram, que sempre estiveram ali brigando e foram obcecados, obstinados de buscar, de alcançar, e nem sempre acontece. Mas se não houver essa dedicação e essa concentração, não vai chegar, o que é difícil, é muito complicado. Então, a partir do momento que eu chego ali com 16 anos e sou promovido, no ano seguinte, eu já vou para São Paulo, volto, fico mais um ano no Vasco. Em 85 é criada a extinta Bradesco, que era o Marcelo Cocada e o Renê, pai do Marcelinho Machado, era da comissão técnica. Aí eu jogo. E outra coisa, eu era primeiro ano de juvenil e a Bradesco só tinha time adulto. Inclusive, o gerente era o Bebeto de Freitas, que foi presidente do Botafogo, da Seleção Brasileira de Voleibol. E o que aconteceu? Ali eles montam um time com Marquinhos, com Gilson da Seleção Brasileira, com Bigu, com Pelezinho, com Carlão, comigo, com Walter Roese, com Rodolfo Rich. Ou seja, uma mescla de jogadores jovens com jogadores experientes, Seleção Brasileira. E fiquei durante um ano na Bradesco, onde não pude jogar o campeonato de base, que a gente não tinha juvenil, não joguei o campeonato juvenil carioca, mas joguei pela Seleção Carioca Juvenil, por estar jogando no estado, ter idade, mas só jogando e treinando com uma equipe principal. Aí, no ano seguinte, eu vou para o Corinthians de São Paulo. E aí trabalho. Aí eu vou para o juvenil do Corinthians e para o time adulto. Quem me leva para o Corinthians é o Cláudio Mortari. E a equipe juvenil era dirigida por Márcio Caviga. Nós ganhamos tudo. Torneio de início, torneio de apresentação, Campeonato Paulista, Campeonato Estadual. A gente tinha ali uma base de 6 jogadores de seleção brasileira de base, era um time muito forte. E vários ali se tornaram atletas profissionais. E no time adulto tinha Marcel, Rolando, Agra, Evaristo Pérez, da Seleção da República Dominicana, Mário Butler, da Seleção do Panamá, Gerson Vitalino, Seleção Brasileira. Ou seja, um scratch, uma seleção. E, então, isso tudo colaborou muito para que eu pudesse estar sempre evoluindo e jogando com pessoas melhores e com atletas renomados, atletas de seleção brasileira, atletas de seleção estrangeira. E eu ainda muito jovem, com 17, com 18, com 19. Isso fez com que eu desse um salto e ali com 18 para 19 recebi um convite para ir para os Estados Unidos, onde sim, eu abro mão de ficar no Brasil, de ter contrato, de ganhar dinheiro, para ir atrás de um sonho, um objetivo que era antigo, de jogar, de aprender inglês, de me formar e de jogar no melhor basquetebol do mundo, que era o basquete dos Estados Unidos. Coisa que eu não me arrependo, voltei melhor do que quando eu fui, e aí pude construir uma carreira como atleta profissional e formado em administração e marketing. Ótimo. E quando que veio essa oportunidade de jogar no Porto, como você disse ali em 92? Como que veio essa conversa e como é que foi ir para Portugal pela primeira vez? Olha, a gente... Não falta história, né? São 50 anos no basquete, 30 como jogador, mas eu vou resumir. Eu acabei sendo convocado para a seleção brasileira em 92 para as Olimpíadas de Barcelona. Foram 18 atletas convocados, eu estava nesse grupo. Porque o que pouca gente sabe é que quando eu chego do Brasil com 23 anos para jogar o Campeonato Brasileiro, eu vou para o Corinthians do Rio Grande do Sul, o técnico era o Vidal, tinha o Marcel, tinha o Rolando, 2 americanos, Alvin Parker e eu. E eu, nesse Campeonato Brasileiro, tive uma média de 20 pontos por partida. Então, aquilo me credenciou para que eu tivesse sido convocado e estivesse no grupo entre os 18. Eu acabei sendo cortado da seleção e, logo em seguida, eu fui contactado por um dirigente do Porto para que eu fosse jogar em Portugal, até porque eu já tinha o estatuto de português. Então, eu vou para lá. O treinador, na época, é o Carlos Barroca, que hoje trabalhou muitos anos na NBA e ainda é o embaixador da NBA aqui em Portugal, né? E estive lá durante a temporada de 92. Tanto que depois, quando eu saí do Porto, eu acabei retornando para o Brasil e fui jogar no Vasco da Gama novamente na temporada de 93, 94.
essa é a minha primeira passagem no basquetebol europeu, quando eu vou para o Porto em 92. E como é que foi essa adaptação? Porque eu acho que a língua não é um fator de dificuldade, mas como é que foi essa adaptação? Claro, né? Você já tinha morado antes nos Estados Unidos e tudo, já tinha uma bagagem de morar em outro país, mas como é que foi essa passagem em Portugal para adaptação? É muito diferente o fator cultural? Como é que foi para você na época? Você É lembra? diferente, né? Se a gente olhar para trás, né? As instalações esportivas na época, né? O piso era muito duro, era um piso de taco, onde tinha o hóquei patins, que também é um esporte muito tradicional em Portugal. Hoje você joga em todos os ginásios, todos os pavilhões, como dizem cá em Portugal, é tudo piso flutuante, é um ginásio da cidade, ou seja, os ginásios aqui são excelentes. Inclusive até o ginásio das escolas, onde as equipes normalmente treinam durante a semana. Mas, questão da língua, a gente se adapta, né? O ser humano se adapta, e era uma época também que o Portugal já tinha uma tradição de trabalho, de ter jogadores brasileiros jogando. Voltando um pouquinho mais no tempo, né? Ainda na década de 80, houve uma época que os brasileiros aqui não eram considerados como atletas estrangeiros. Então, foi uma enxurrada de atletas brasileiros que passaram por aqui, que jogaram em Portugal e contavam como portugueses. Obviamente, isso mudou depois ao longo do tempo. Aí entra o limite de estrangeiros, tem os atletas comunitários, e hoje você tem aqui a primeira, quarta, segunda e terceira divisão, inclusive a quarta divisão em Portugal, que é a CNB2, que permite 2 estrangeiros, CNB1, 2 estrangeiros, a Pro Liga, que é a segunda divisão, 3 estrangeiros, e a principal liga, que é a Betclic, 6 estrangeiros. Então, hoje, na primeira divisão, na primeira liga em Portugal, você tem 6 estrangeiros. E é muito interessante que quando você assiste um clássico, por exemplo, entre Porto e Benfica, Benfica e Sport, você assiste, você senta em frente à TV e vê 5 americanos de um lado, 5 americanos dos outros e os portugueses no banco. Mas é a situação do basquetebol atual em Portugal. Por outro lado, a gente vê, outro dia eu estava falando com uma treinadora de São Paulo, na categoria de base de 15, 16 anos, ela me dizendo, tem poucas equipes aqui, teve o Bradesco que fechou, e a gente às vezes tem que viajar 10, 8 horas para jogar contra uma equipe, ou seja, dentro desse universo de 6, 7 equipes no feminino no Brasil. Só no distrito de Lisboa você tem mais de 30 equipes no feminino. Assim, o Portugal é um país pequeno, 12 milhões, 13 milhões no máximo, mas tem muito mais praticantes e muito mais gente jogando basquete do que provavelmente no Brasil, que é um país com uma dimensão imensa, mais de 220 milhões de brasileiros, de habitantes aí no Brasil, e aqui, com todas as dificuldades, as pessoas jogam, as pessoas praticam, e se você olhar do ponto de vista estatístico, tem muitas mulheres hoje jogando em universidade de divisão 1, com protagonismo e com referência na América do que os homens hoje. Então, as mulheres hoje aqui no basquetebol feminino em Portugal estão mais valorizadas, mais em evidência do que propriamente os homens. E São alguns detalhes. não, não, ótimo. Uma pergunta que eu tenho é qual que era o estilo de basquete de Portugal naquela época ali? Qual escola que eles se inspiravam assim? Você sentiu muita diferença no estilo de basquete que eles jogavam na época? Não, porque eu acho que isso depende muito também da filosofia e da escola do treinador. O que eu Uhum. vejo aqui, o que eu reparo muito em Portugal é a Espanha. São vizinhos. Aqui nós temos a Escola Nacional de Treinadores, ligada à Federação Portuguesa, que promovem os cursos de treinadores. E, obviamente, nós temos também a Associação Nacional de Treinadores de Basquete, que é a NTB, que estão sempre promovendo clínicas, congressos. E eu diria que 90%, ou muito mais do que isso, sempre com a presença de treinadores espanhóis. Então, isso é feito, seja de maneira remota, bem, isso ficou muito em evidência durante a época da pandemia, mas no verão, aqui você tem sempre clínicas, tem muitos congressos de treinadores, então, nesse aspecto, a escola
Espanhola é uma referência para quem trabalha com basquetebol em Portugal, principalmente os treinadores que têm essa referência de Espanha. Perfeito. E depois, lá em 96, você recebe a proposta para jogar no Panionios, né? Que eu acho que é a parte que eu tô mais interessado em saber. Né? Inclusive, o assistente técnico naquela época era o Dimitris Itoudis, né? Que hoje está no Apoel Tel Aviv. Conta um pouco Isso. sobre essa passagem, inclusive jogou na Euroliga nessa época, né? Me conta um pouco, né, sobre essa passagem no time grego. É uma outra coincidência, porque eu também estava treinando, eu havia sido convocado para as Olimpíadas de Atlanta de 96. Eu fui ali o último atleta cortado da seleção. Eu estava no hotel em Brasília quando recebi um telefonema do gerente, do gerente da equipe, na época, que depois se tornou um amigo, Steve Costalas, que trabalhou também depois de muito tempo no CSKA Moscou, e ele era o general manager do Panionios. E era um scout do Atlanta Hawks na Europa. E Caramba. ele me contactou, fez o convite, e eu acabei indo para a Grécia. A última temporada, 94, 94, 95, 96, eu joguei pelo Flamengo. Então, essa temporada 96, 97, eu vou para a Grécia. E é engraçado porque, bem, olhando para trás, eu não tinha um empresário, não tinha um agente. Então, eu praticamente tive que buscar de maneira aleatória alguém que pudesse me representar. Isso foi uma coisa que, inclusive, não me ajudou. Mas aquelas coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Até porque no Brasil, a gente não tinha a figura do empresário, não existia a figura do agente. Hoje isso está completamente diferente, porque a coisa está mudada. O que não falta hoje é atleta de 13, 14 anos no Brasil. Se você for olhar, já tem agente, já tem empresário. E tem vários, são várias agências. Então, isso aumentou o mercado, está muito mais agressivo. E eu acabei indo para o Panionios. Era uma equipe recheada de atletas estrangeiros, porque tinham vários jogadores com passaporte europeu, além dos gregos e além dos americanos. E no primeiro jogo do Campeonato Grego, dentro de casa, faltando 2 minutos para acabar o jogo, nós perdendo em casa de 8 pontos, a torcida já começa a se revoltar, já começa a se manifestar e começa a tirar garrafa de água mineral no nosso treinador. Nós perdemos o primeiro jogo em casa, na abertura do Campeonato Grego, e logo após o jogo ele pediu demissão. Ele saiu do time. E aí eles contratam Vlad Djurovic, que era um treinador yugoslavo que já havia trabalhado no Panionios em temporadas anteriores, e faz a sua primeira declaração à imprensa. Eu vou colocar os gregos para jogar. Vão jogar os gregos. Então, toda aquela turma do passaporte europeu encosta. Então, Entendi. foi uma coisa muito complicada. A gente jogou também, a gente participou da Euroliga, né? Eu fiz até aqui vou botar um óculos aqui para poder enxergar. A gente estava no grupo A, né? Com Stefanel Milano, com CSKA Moscou, Maccabi Tel Aviv, Ulker da Turquia, Limoges da França e nós. Nós tivemos 4 vitórias e 12 derrotas. Foi a campanha nossa na Euroliga. E eu lembro que, por conta dessa crise que a gente teve de mudança de treinador, de patrocínio, e inclusive de começar a atrasar salários e problemas financeiros, é aí que surge ali, durante novembro, dezembro, a possibilidade de uma saída minha, através de um empresário espanhol, que articulou a minha transferência para o Fórum de Valladolid, na Espanha. Então, eu saio em dezembro do Panionios e vou jogar a Liga CD no Fórum de Valladolid. Tanto que, em fevereiro, março, eu ainda fui a Madrid assistir um jogo complementar, um jogo regular, do Panionios com Estudiantes de Madrid, até para rever os amigos e companheiros que ainda estavam lá, e havia uns 8 atletas nesse jogo, ou seja, havia, desde a época que eu cheguei até a minha saída no final do ano, uma debandada geral de que problemas financeiros não estavam pagando, os atletas estavam descontentes. Então, eu ali em janeiro já estou na Espanha e fico até o final da temporada, inclusive trabalhando com o Paco Garcia, que foi treinador de Mogi durante, se não estiver enganado, 3 temporadas.
porque na época eu era empresário e agente no Brasil e nós trabalhávamos com pago. Então, eu vou para a Espanha e sou dirigido por ele, sou seu atleta, e depois acabo me tornando seu empresário agente, a gente coloca ele para trabalhar no Brasil como treinador do Mogi. Ótimo. Alexei, antes de falar sobre a sua passagem no Valladolid, voltando um pouquinho sobre sua passagem no Panionios. Panionios, eu tenho muita dificuldade de falar esse nome. Então vamos lá. Uma pergunta que eu tenho, uma dúvida, porque tem muita gente que, quando vai falar sobre o NBB e falar sobre assim, como que o basquete pode crescer mais no Brasil, fala muito sobre que os times de futebol têm que estar à frente e ter mais times de basquete também, os clubes de futebol maiores, né? E na Grécia, a gente vê muito isso, né? O Panathinaikos, o Olympiacos, né? O PAOK, times que são famosos no futebol, que tem também grandes clubes no basquete, com uma história muito grande. Você acha que essa realmente é a saída para o crescimento do basquete aqui no nosso país, né? Ter mais clubes que têm um time de futebol famoso? Porque, assim, na minha opinião, eu acho que muitas vezes o que acontece, né? Aquela cultura de torcida organizada no futebol aqui no Brasil acaba atrapalhando um pouco, né? Na última final que nós tivemos da Liga Ouro, entre Cruzeiro e Osasco, o ônibus do Osasco foi apedrejado, porque o Cruzeiro perdeu a final, né? Então, e muitas vezes isso atrapalha, né? Eu acredito que essas torcidas organizadas de futebol, eles não entendem muito bem, às vezes, o basquete, acha que o basquete é igual no futebol, né? Aquela paixão toda. Você acha que realmente essa é a saída para o crescimento do basquete aqui no Brasil, ou você acha que existe outra forma do crescimento do basquete aqui no nosso país? Vinícius, eu vou responder a tua pergunta. Mas em 1993, quando a Liga Angrense foi campeã estadual no Rio de Janeiro, ganhando o Tijuca Tênis Clube, o Tijuca, saindo no micro-ônibus de Jacuacanga, lá no Estadeiro Verome, onde eram os jogos da Liga Angrense, o ônibus foi apedrejado pela torcida do Liga Angrense. Então, acho que isso aí já responde tudo, porque não se trata só de time de torcida, de camisa, se trata dos malucos, dos fanáticos, dos vândalos, dos bandidos, dos marginais, e não necessariamente não estão associados diretamente com o torcedor, porque a maioria dos torcedores são pessoas de bem, são pessoas de família, e que, inclusive, através dessa minoria, acaba afastando as pessoas de bem que gostam do esporte. Eu acho que isso aí está envolvido mais com a questão da educação. Ponto. Educação. Obviamente, o que você está falando, o que você está sugerindo e propondo, eu vejo de uma maneira interessante, uma maneira positiva. Nós, no Brasil, temos a referência da potência que é o Flamengo, mas eu vivi o Flamengo de 95, no ano do centenário. Eu joguei no Flamengo em 87, 88, 89. Então, assim, eu tive passagens lá. E o mês no Flamengo chegou a ter 120 dias. Houve um protesto da equipe adulta do Flamengo, que eles foram jogar um jogo no Maracanãzinho e escreveram 120 dias no uniforme. Os atletas não recebiam há 120 dias. E hoje em dia, contrato em dia, todos recebem, e acabou aquela coisa do pessoal do esporte olímpico, dos esportes amadores, na época, está com o pires na mão e indo lá no departamento de futebol, porque toda a receita vinha do futebol. Então, o futebol sustentava e alimentava o clube inteiro. Hoje, não. O Flamengo ele é autossustentável, separou o departamento de futebol do departamento de esportes olímpicos. Você hoje tem muito mais recursos alocados no esporte do que você tinha antigamente. Você tem mais empresas, mais patrocinadores envolvidos no esporte do que você tinha antigamente. Você tem leis de incentivo, tanto estadual quanto federal, que não existia antigamente. Agora, para isso, você tem que estar saneado, para isso, você tem que estar com as suas certidões em dia, você não pode ter dívidas, e você tem que estar sendo bem gerido e bem administrado. Obviamente, os clubes de peso têm uma vantagem em relação aos clubes que não têm tanta tradição, que não têm camisa. Então, é uma solução? Sim, mas eu acho que parte de uma solução política, uma decisão de interesse dos clubes e, principalmente,
dentro de um regime presidencialista, qual é a vontade do presidente? Ele gosta de basquete, ele jogou basquete, ele gosta de esporte? Então, eu acho que isso depende. Você tem um exemplo do Minas, que não tem time de futebol, e fez a final do NBB, e é um clube que, ganhando ou perdendo, está sempre com a casa arrumada. Você vê o quadro associativo e o número de atletas que jogam no Minas e que vêm da base. Ou seja, é uma fórmula, é uma receita, e dá certo. O Pinheiros, em São Paulo, também é outro clube de referência também, de elite, que abastece e fornece vários atletas para as delegações brasileiras em Olimpíadas. O Franca também, né? Franca não tem futebol. Ou seja, isso depende muito. Eu acho que tem que haver profissionalismo, tem que haver gestão, haver responsabilidade com dinheiro e, obviamente, um aporte financeiro, porque se você não tiver o ingresso desse aporte, fica muito difícil de você fazer esporte, principalmente de alto rendimento, de competição. Perfeito, obrigado. E como é que foi esse seu contato com o Dimitris Itoudis quando ele era assistente técnico lá no Panione? Você lembra mais ou menos assim, esse contato que você tinha com ele? Ele sempre foi um estudioso e a gente, quando puxa o currículo dele, a gente já detecta ali que ele ia chegar longe, inclusive dirigindo a seleção grega, e trabalhou também muitos anos no CSKA Moscou, e é um dos treinadores hoje mais renomados na Europa. Ele compõe um grupo de treinadores renomados, onde tem uma academia de formação de técnicos, onde eles trocam muitas informações, ou seja, ele é bastante renomado. Eu fiz contato com ele há pouco tempo para dar os parabéns pela conquista do título. Já disse para o Caio, quando você for a Singapura jogar, mande um abraço da minha parte para ele. E como eu estou aqui na Europa, né, é uma questão de tempo, da gente poder se cruzar. Essa é uma das pretensões que eu tenho, inclusive, no futuro, de, nas próximas férias, tirar uma semaninha ali, umas 2, 3 semanas e visitar. Graças a Deus eu tenho uma relação muito boa e pude fazer vários contatos e vários amigos ao longo da minha carreira, amizades essas que se perpetuam até hoje. Então, de poder realmente ir a um clube, visitar, mas assim, por trás, como a gente fala em inglês, behind the scenes, ou seja, por trás, nos bastidores, né? Sim. Você está ali no treino, de você compartilhar, de você ver ali as nuances, os detalhes, então, de realmente sentir na pele. Porque uma coisa é você estar ali num grupo de treinadores, participando de uma clínica, onde cada um vai ali, faz as suas anotações, mas outra coisa é você estar ali dentro do coração da equipe, no dia a dia, no vestiário, na preleção, no cotidiano, na rotina, e isso não tem preço. Então, essa bagagem, essa possibilidade de poder experimentar isso, eu tive isso quando eu estive nos Estados Unidos da última vez, que eu fui visitar a Texas Tech, que inclusive é uma universidade de divisão 1 lá no Texas, e o treinador foi quem me recrutou para os Estados Unidos, Coach Adams, na época, assim, só de entrar num treino onde você tinha 13, 14 jogadores treinando na véspera de um jogo importante, e você ter mais staff, mais gente na quadra do que os atletas, aquilo ali já me assustou. Falei, te juro, tinha mais staff, mais gente ajudando, e apoio, e assistente, e trainer, não sei o quê, do que os 14 atletas. Então, a gente normalmente vai para um ginásio, vê um treino, está lá o treinador, no máximo um assistente. E o preparador físico que foi ali, deu aquecimento, depois está ali na retaguarda, olhando e ajudando. Isso quando não vai embora, ou isso quando não está ali. E você vai para a universidade, desse quilate, de uma universidade de primeira linha. Tem ali 20 e tantas pessoas, e cada um sabendo o que tem que fazer, com as suas funções, suas obrigações, ou seja, aquilo ali. Então, essa experiência, essa bagagem, a gente vai somando e, de alguma maneira, tentando aplicar no dia a dia, quando a gente se torna treinador e a gente é técnico. Perfeito. E agora, falando sobre a sua passagem no Valladolid, algo interessante que eu estava lendo quando você foi para lá, é que eles falavam que você tinha um estilo de jogo muito parecido com o Oscar Schmidt, né? E logo na sua estreia, você fez 15 pontos contra o Juventude Badalona, né? E como é que foi jogar na Espanha? Assim, me conta um pouco sobre essa passagem no Valladolid. Eu gostei muito. Foi um ano conturbado, um ano difícil. A gente tem os playoffs e lá a gente tem o play-out, que é para se salvar, né? A gente ganhou uma série de 3-0 contra a Fuenlabrada, e a gente conseguiu se salvar, a gente conseguiu permanecer, e gostei. Joguei contra
contra Bodiroga, joguei contra grandes jogadores da seleção da Espanha, contra Barcelona, contra Múrcia, Valência, Alexander Petrovic, nessa época, eu acho que, se não estou enganado, eu acho que ele é treinador de Sevilha, e joguei contra ele, a gente se enfrentou. Então foi uma experiência muito grande. Basquete na Espanha é um basquete de excelência, de referência, e nada diferente do que aconteceu comigo em 96, 97, para os dias atuais. Então, continua sendo, para mim, a grande referência do basquetebol na Europa, e principalmente da maneira como jogam, e a escola espanhola, eu realmente sou fã e gosto muito de como eles valorizam o trabalho em equipe, de um jogo sistemático, completamente diferente, por exemplo, do modelo e do estilo americano. Perfeito. E em 95 ali, eu tava vendo no seu Instagram, você jogou um campeonato 3x3 contra o Magic Johnson. Me conta aí, como é que foi isso? Na verdade, foi o Comitê Olímpico Brasileiro fazia o Festival Olímpico de Verão. Eles montaram uma arena na praia de Copacabana. Era uma quadra com dimensões menores, mas não era uma tabela só, eram duas. E o Magic Johnson veio com a equipe dele, eram 3 jogando em reserva, e, para surpresa de todo mundo, a seleção carioca chegou na final, e a gente se enfrentou na final, e foi uma festa muito bacana. A TV Bandeirantes transmitiu o jogo ao vivo para todo o Brasil. E foi, na verdade, uma festa, um espetáculo, e o Magic Johnson, um showman, né? O Pelé, na altura, foi lá, abraçou ele na quadra, interagiram com a torcida, ele dançou junto com a torcida, era ali um coreógrafo, e a torcida respondendo os gestos que ele fazia. Então, foi uma festa do esporte, foi a presença de um ídolo, de uma referência no basquete, e foi muito legal poder ter feito parte, ter participado e jogado contra ele. Tem um lance no jogo que é muito bacana, né? Porque o jogo está acabando, o Alberto também, que estava no meu time, o Alberto estava com a bola, o México estava marcando ele, já estavam 20 pontos na frente da gente, o jogo já estava ganho. E ele meio que está fazendo um gesto assim para o Alberto, tipo, para lançar a bola para mim na ponte aérea, né? Então, o Alberto lança a bola, eu pego a bola, enterro na ponte aérea, fico pendurado no aro, o jogo acaba, ele vem me cumprimentar, dá assim, um high five, aquela coisa toda, pela festa, pelo show, né? Pelo espetáculo. Então, isso foi muito bacana, e parece que foi combinado, ele, tipo, joga a bola. Então, foi legal, foi bacana. Que legal. E continuando falando sobre esses torneios assim contra americanos, você também estava naquele torneio do McDonald's, né? No Vasco contra o Spurs, não foi? Foi a primeira vez que um time brasileiro enfrentou uma equipe da NBA. Com surpresa de todo mundo, ganhamos dos Zalgiris, que havia sido campeão da Euroliga na semifinal, e fizemos a final contra Tim Duncan, David Robson, ou seja, as Torres Gêmeas, e competimos até um momento que deu para competir. Mas a gente fez história, e até hoje as pessoas comentam sobre esse feito que a gente fez. E está registrado, né? Fica aí ficou para a história. Ótimo. E Alexei, me conta um pouco o ano que você se aposentou como atleta, e me fala um pouco sobre essa sua passagem como treinador agora. Tá até aí atrás de você falando sobre a MVP Academy. Me conta sobre isso, como foi a sua aposentadoria e essa passagem para ser treinador. Bem, vamos lá. A gente sabe que, dependendo do país, você tem as normas, as leis, a legislação. No Brasil, a gente, para atuar como treinador, você tem que ser formado em educação física, você tem que ter o CREFT provisionado, ou seja, o direito adquirido, por conta de você já ter exercido a profissão antes da regulamentação da profissão, que é o meu caso. Então, no Brasil, eu tive uma escola de basquete de iniciação, tive uma experiência com basquete universitário, treinava alguns atletas individualmente, mas nunca trabalhei diretamente no clube. Então, eu, há 4 anos, venho para Portugal, tive aqui durante a pandemia fazendo um curso para treinador licenciado grau 2, e quando venho morar em Portugal em janeiro de 2022, e fixo residência aqui na cidade do Barreiro,
eu recebi um convite do coordenador, Luiz Valente, do Galitos, que é um clube rival do Barreirense, clube que na época eu joguei, e ele me convida para fazer um estágio do curso de treinador que eu estou tirando em Portugal, dirigindo a equipe de sub-14. Foi desafiador, conseguimos ficar entre os 4 no distrito. No final da temporada, participamos de um torneio internacional em Lisboa, a equipe foi campeã. Metade da equipe, quando estourou a idade, subiu sub-16, conseguiu ficar na equipe 16A, e os frutos foram ali colhidos, e foi uma boa experiência. E um desafio, por quê? Eu diria que pelo menos metade do plantel estava começando a jogar no basquete com 13, com 14 anos. E aqui em Portugal também tem isso. Os pais acham que o filho vai ser Cristiano Ronaldo. Então eles levam para o futebol. Quando o menino está com 12, 13 anos, que percebeu que não dá para ser o Cristiano Ronaldo, pô, ele está grande, né? Pô, ele está comprido, pô, ele vai para o basquete. Então tem muito. E assim, isso no país afora. Então, às vezes, é complicado. Você recebe atletas que nunca tiveram contato com basquete até 13, 14, 15 anos. Bem, mas, de novo, foi uma experiência e tanto, foi gratificante. E, por conta disso, eu acabo recebendo um convite para trabalhar na Espanha, aqui na fronteira, na cidade de Badajoz, já num formato diferente, de uma academia, trabalhando em tempo integral. E foi uma faculdade para mim, porque eu trabalhei com sub-16, sub-18 e até com a equipe principal, que joga a 4ª divisão EBA. E eu, nem nos melhores livros, eu poderia imaginar que em tão pouco tempo eu estaria em Espanha dirigindo a equipe adulta e lidando com atletas de várias nacionalidades, mais de 20 nacionalidades diferentes. Eu morando na Espanha e muitas vezes falando mais inglês do que espanhol, por causa de ter ali atletas de diversas nacionalidades. Depois de 2 anos, agora depois da última temporada, eu recebi o convite para ir MVP Academy, que é a única academia em Portugal que tem esse formato e esse modelo, que existe na Espanha e que aqui é difícil, até pelo sistema educacional em Portugal. Aqui o sistema é ingrato para quem quer ser atleta, para o jovem que quer ser desportista, que ele fica praticamente o dia inteiro na escola. Então, quando ele sai da escola, 6h30, 7 horas da noite, cansado, com fome, e ainda tem que treinar com a equipe, depois voltar para casa, depois tomar banho, e jantar, e dormir, para no dia seguinte estar repetindo e fazendo a mesma coisa, é muito complicado. Então, ele tem poucas horas de treino, a logística não facilita, porque o pai tem que buscar, a mãe tem que levar, e às vezes ele mora num lugar, estuda no outro e treina no outro. Ou seja, é esse triângulo, fora as outras coisas, as outras atividades, o compromisso que o jovem tem. E na Espanha, não. Na Espanha, ele termina a escola 2 horas da tarde, 2h15. Então, às 3, 3h30, você já está começando as suas atividades, praticando esporte, treinando, pode treinar 2 vezes, pode fazer o físico, pode... Ou seja, dá tempo de fazer tudo, dá tempo de estudar, dá tempo de comer, descansar e ir para a cama cedo. Em Portugal, é complicado. Então, Rio Maior está localizado no distrito de Santarém, a distância de carro como 1 hora de Lisboa, existe há 6 anos e tem um conceito completamente diferente. Primeiro, em Rio Maior tem o Centro Nacional de Estádios, um dos maiores centros de treinamento esportivo da Europa. José Neto, técnico multicampeão pelo Flamengo, até então, quando era técnico da seleção brasileira feminina, teve com a seleção feminina fazendo um período de estágio de treinamento em Rio Maior. Então, ele é melhor do que ninguém para te falar da estrutura. Atletismo, campo de futebol, hotel, crioterapia, jacuzzi, banho, ou seja, é um spa, como se fosse um grande centro de treinamento a 1 hora de Lisboa. Então, a MVP ela é localizada justamente nessa cidade. O ginásio é maravilhoso. Se o ginásio está ocupado, tem um outro ginásio maravilhoso. Se o outro ginásio maravilhoso também não estiver ocupado, tem o C, tem o D. Tem convênio com clínica de fisioterapia. Tem psicólogo desportivo a tempo integral. Preparador físico desportivo a tempo integral. Máquina de arremesso. Nós, às vezes, isso para Portugal é raríssimo, hein? Treinamos 3 vezes por dia.
Ou seja, você acorda às 6 horas, toma café e vai treinar de 7 a 7h50, 1 hora de arremesso. Toma banho e vai para a escola. Sai da escola, vem treinar 1 hora de exercício técnico, fundamento. Volta para a escola, almoça. Vai para casa, descansa, volta no fim da tarde para treinar à noite com a equipe. Então, isso, 3 treinos, sim, mas ninguém matou ninguém. Porque arremessar e fazer trabalho de individual, de fundamento, também não vai matar ninguém. E ainda tem o 3º treinamento coletivo à noite com a equipe. Então, são todos os dias? Não, obviamente não. Tem dias que são 2, tem dias que são 3, e isso a gente ajusta de acordo com o calendário. Ah, mas você vai falar do Campeonato Português? Sim, a gente joga o distrital, ganhando, avança para regional e procura estar sempre entre os 4 finalistas, que é o Final Four, que define quem é o campeão nacional. Mas, paralelo a isso, como nós somos uma academia de formação também, nós somos uma equipe conveniada, filiada à UIBL. Então, você que fala muito do basquetebol europeu, é YBL, que é European Youth Basketball League, que é uma liga europeia de jovens. Sim. Então, tem um calendário de 4, 5 encontros ao longo do ano, num país com uma sede. Então, pode ser em Roseto, na Itália, pode ser em Zurique, pode ser aqui em Portugal, pode ser na Holanda, e categoria sub-16, categoria sub-18, tem um encontro lá com 6, 8 equipes, você vai de quinta a domingo, faz 5, 6 jogos, e cada um volta para sua casa, volta para o seu cotidiano, para a sua rotina, a partir de segunda-feira. Domingo, acabou a competição, cada um vai para sua casa. Nós participamos dessa competição. Então, além do Campeonato Português, a MVP participa das etapas da UIBL. Isso dá uma bagagem, isso dá uma rodagem, porque joga contra equipes da Europa, contra atletas da tua faixa etária. Você ganha mais bagagem, mais corpo e você consegue evoluir. Obviamente, o grande desafio aqui é buscar gente grande. Eu, nos últimos 2 anos, em Espanha, fui muito feliz nessa parte de recrutamento. Eu já falei anteriormente. Ajudei a trazer vários atletas com potencial talento, e inclusive com atletas de estatura, 2,8, 2,7. Então, eu acredito que com a minha chegada agora na MVP em Rio Maior, não só por conta dos profissionais que estão lá, da estrutura que o clube oferece, que a academia oferece, eu acho que pode ser um grande diferencial, principalmente para o jovem que está no Brasil, que tem potencial, que tem talento e quer dar um salto. Porque eu costumo dizer o seguinte: formação é trabalho, é volume, é carga e a qualidade do trabalho. Às vezes, no Brasil, dependendo da cidade, dependendo do clube, dependendo das condições, é difícil, é complicado. Agora, quando você está numa cidade de 10 mil habitantes, extremamente segura, onde sua vida se resume, onde a maior distância de se locomover são 5 minutos andando, e você pode estar 10, 10 e meia da noite, descansado, dormindo e pronto para o dia seguinte, onde é que a gente encontra isso com facilidade? Na MVP, sim. Esse ano são 2 atletas que estão indo para os Estados Unidos, porque essa também é uma da nossa filosofia, né? De formar, de preparar esses atletas que queiram dar um salto, de poderem ingressar, estudar e avançar tanto na carreira esportiva quanto na carreira acadêmica. A exemplo do José Afonso, que a gente falou no início do nosso papo, meu filho, que ficou aqui em Portugal e agora está em Marshalltown, em Iowa, indo para o seu 2º ano de Junior College. Ótimo. E se alguém que tá assistindo aqui nosso papo se interessar mais sobre a MVP Academy, como é que acha nas redes sociais? Se tem um site com mais informações? Olha, tem o meu Instagram, Alexei_Carvalho. Lá tem o meu e-mail, lá tem o meu telefone, meu WhatsApp. E eu gosto muito desse primeiro contato, porque normalmente as pessoas mandam direct para mim e eu já falo: olha, fala comigo pelo WhatsApp. A gente marca uma videoconferência, a gente marca um call, a gente conversa, eu tiro todas as dúvidas, eu encaminho o programa da MVP, porque tem, às vezes, pais que me ligam e dizem: olha, eu não sei muito como é que é essa coisa de academia, não sei como é que isso funciona. Eu vou aproveitar o nosso papo e já vou compartilhar com você um detalhe interessante. Qualquer atleta que venha de qualquer nacionalidade, joga 3 anos em Portugal, já é considerado atleta de formação. Então, vamos pegar um jogador que seja sub-15, que venha para cá, joga o último ano de sub-16 e 2 anos de sub-18.
termina o colégio, jogou 3 anos. Moleque 2-4, 2-3, não interessa alturas, mas um garoto está voando e tem uma universidade que está interessada, quer contratar e quer levar para os Estados Unidos. Ele vai para lá e fica 4 anos. Esse garoto vai dar um salto, daqui a pouco entra no radar de todo mundo, tem clubes no Brasil chegando para jogar na NBB, ou já com empresário, com agente, seja como for. Aí ele vai para o Brasil e joga. O Porto, o Sporting, pode entrar também no radar e tentar recrutar esse atleta, porque ele não vai ocupar praça de estrangeiro. Ele é português de formação, ele jogou em Portugal. Então ele tem mais um mercado. Ele com passaporte brasileiro vai ter sempre os clubes do Brasil. Obviamente, se jogar em outro país, vai contar como estrangeiro, se não tiver passaporte europeu. Mas em Portugal, ele é considerado português, porque teve a formação de 3 anos. A exemplo do que aconteceu com meu filho, a exemplo do que aconteceu com o Jonathan, embora os dois já sejam portugueses. Mas tiveram também a formação de jogadores de base em Portugal. Perfeito. Alexei, estamos chegando aqui no final do nosso papo, já passamos de uma hora e assim, achei sensacional o nosso papo aqui, te agradeço novamente. Mas assim, como última pergunta, não seria uma pergunta, eu gostaria que você desse um conselho para um jovem que está começando no basquete, um adolescente, que tem um desejo de um dia poder jogar, ou quem sabe chegar numa NBA, mas jogar fora do país, né? Jogar fora do Brasil. Qual o conselho que você daria para ele? Eu diria para ele para que ele pudesse controlar aquilo que está ao alcance dele. Todos querem jogar. Todos querem ser titular. Todos querem fazer pontos. Mas isso, quem decide é o treinador. E o treinador tem um papel crucial de lidar com um grupo, muitas vezes, heterogêneo, de ser leal, de ser justo e, obviamente, defender os interesses da equipe. Mas, o que eu posso dizer em relação ao conselho, daquilo que ele pode administrar, que isso já foge da vontade do treinador, é o quanto ele se dedica, o quanto ele se empenha, o quanto ele compete, o quanto ele leva a sério. Ele pode chegar mais cedo, ele pode ir depois mais tarde, ele pode treinar sozinho, ele pode procurar o preparador físico e fazer alguma coisa extra, fazer alguma coisa à parte, ou você vai lá só para bater cartão que nem funcionário público, que chega, acabou o treino, corre e está no vestiário. Hoje, o que eu mais vejo é quando acaba um treino ou acaba um jogo que você entra no vestiário e as pessoas estarem sentadas e mexendo no celular. Nem trocaram de roupa, nem tomaram banho, não fizeram nada. Estão no celular. Não estão nem conversando sobre o jogo, não estão interagindo, não estão falando nada. Então, é um mundo diferente, é uma geração diferente. E o que eu diria? Façam por prazer. Se dediquem. Levem a sério. Controlem aquilo que vocês podem controlar. Treinem mais. Façam melhor. Se você acha que está fazendo melhor e não está jogando, é pouco, faça mais. Porque eu não conheço nenhum treinador que não queira usar o seu melhor, que não queira usar aquilo que vai ser benéfico para a equipe, para que a equipe possa ganhar, para que a equipe possa avançar nos playoffs e, consequentemente, conquistar os títulos. Então, fica aqui o meu conselho para o jovem que gosta, que quer melhorar. Façam aquilo que vocês podem controlar. E vocês, com certeza, vão ser recompensados lá na frente. Porque todo treinador quer o melhor para a sua equipe. Então, antes da gente finalizar aqui para nos despedirmos, eu também gostaria de saber a sua opinião, que nós estamos vendo, assim, eu não sei expressar com números se é a maior época com brasileiros na Europa, mas assim, tem muitos brasileiros jogando na Europa atualmente, né? Agora, na próxima temporada da Euroliga mesmo, nós teremos 3 brasileiros, né? O Márcio, o Caboclo e o Iago. Né, na Espanha nem se fala, né? Na Espanha tem muitos jogadores brasileiros. Né, lá no Burgos mesmo tem o Bruno Savinani treinando o Burgos, e vamos ter a dupla Léo Mendel e Raulzinho jogando. Estou muito ansioso para ver Raulzinho e Léo Mendel jogando juntos com o Bruno Savinani lá no Burgos. Né, temos o Caio Pacheco, temos o Jaú lá na Grécia. Né, e como que você vê isso? Porque
eu acho que antes, aqui no Brasil, tinha muita mentalidade de só ir para a NBA. Então, o foco principal era a NBA. E hoje eu tô vendo que essa mentalidade tá mudando um pouco, né? Tem jogadores que o foco também tá sendo a Europa, né? Outros estão focando também, eu tô vendo muitos jogadores indo no México, né? E outras ligas também da América do Sul. O que você acha que se dá isso e se é realmente um caminho bom para uma carreira de um atleta profissional ir para a Europa? Eu vou tentar responder a tua pergunta te fazendo uma. Ótimo. De onde vêm os atletas estrangeiros quando ingressam na NBA? De que ligas esses atletas de fora vêm quando entram na NBA? Da Europa. De clubes Exato. europeus, Euroliga, Eurocup. Então, eu diria que fora da NBA, o mercado onde todo mundo olha, todo mundo observa, é a Europa. Vinícius, eu não quero estar enganado, mas até onde eu sei, as próprias franquias da NBA hoje não olham tanto para a América Latina como olhavam antigamente. No que diz respeito aos scouts no Brasil, scouts na América do Sul, acho que não tem. Se tiver, é uma franquia ou outra. Uhum. Agora, aqui na Europa, tem franquias da NBA que tem 4, 5 scouts só para o continente europeu. Porque aqui está a nata. A nata do mundo está aqui. Ou está já jogando na NBA, ou está em vias de daqui ingressar e fazer essa transição para a NBA. Recentemente, mais precisamente em maio desse ano, houve uma mudança na lei em Espanha. E eles endureceram e vai ficar mais complicado para os jovens quando saíam do Brasil com 13, 14, 15, fazerem essa transição, porque esses atletas que você citou são todos maiores de idade e profissionais. Ok. Sim. Mas os atletas, quando saíam cedo, como foi o caso do Thiago Splitter com 15 anos, quando foi para o Baskonia, e outros atletas mais que saíram, o próprio Marcelinho Huertas, quando saiu do Paulistano, mas foi para a Itália, ou seja, está mudando. E isso vai dificultar um pouco. E aí vai haver também aquela questão de você abrir outro mercado na Europa, fora a Espanha. Sim. Portugal pode ser uma porta, porque você já está aqui e faz uma transição, um trampolim para que você possa depois ir para um outro país, dar um salto para fazer essa transição. Eu converso com empresários no Brasil que hoje trabalham com atletas jovens com potenciais talentos, que não estão mais olhando para a Europa, estão olhando para high school nos Estados Unidos. Por quê? Porque tem agora a NIL. Então, tem atletas que estão indo para a universidade para ganhar 300, 400, 500 mil dólares com um ano de contrato, com um ano de vínculo na universidade. E depois termina a temporada, coloca o nome lá no painel da transferência e vai para uma outra universidade. A gente teve um caso mais recente agora, do Matias, que estava no Betis. Eu joguei contra ele nas últimas 2 temporadas quando estava em Espanha, porque a gente jogava ali na zona de Extremadura. Ele foi para os Estados Unidos agora, visitou lá a Universidade do Texas, salvo engano, acho que foi visitar Michigan, poderia ter optado, mas não foi. Vai para uma academia agora nos Estados Unidos, provavelmente para dar um salto, para ficar mais valorizado e ter mais opções. Sim. E os empresários da NAL estão ganhando 20% de comissão, que ao contrário no basquetebol FIBA varia de 8 a 10 e na NBA, salvo engano, 4, 5%. Ou seja, é um grande negócio, é um grande comércio. Sim. É um mercado de negócio, principalmente do ponto de vista do lado empresário. Então, o próprio presidente Trump, nos Estados Unidos, está tentando brecar isso, botar uma regra, um limite. Eu acho difícil acabar, mas algumas mudanças, alguma coisa vai haver para frear um pouco. Universidades que têm, às vezes, orçamento de 10, 15 milhões e termina a temporada, o treinador olha para o lado e aí, quem volta ano que vem? Ninguém. Foi todo mundo embora. A que ponto chegou o basquetebol universitário? Então, as coisas vão mudando. No nosso papo, falando da década de 70, 80, 90, universitária, NAEL, você não pode transferir. Ou seja, as coisas vão mudando com uma velocidade absurda e eu acredito que é um processo ainda a Europa. Eu acho que quando a gente fala
de Europa e fala de Brasil, por que eu quero ir para a Europa? Justamente pela questão da estrutura. Eu falei para você, eu estou em Rio Maior, numa cidade segura, num país onde está entre os 5 países mais seguros do mundo para se viver. Então, quando você tem, por exemplo, a família, mas o meu filho vai sair desse país, vai para onde? Primeiro se preocupa com a segurança, com a educação, de que realmente ele vai estar sendo olhado e amparado por pessoas responsáveis, e se ele pode se desenvolver. Aí eu digo para você que aqui o que não falta é ginásio, aqui não falta estrutura para desenvolver o atleta. Cadê o atleta que tem potencial? Ei, aqui é o lugar para você trabalhar. Aqui é o lugar que a gente vai oferecer para você poder dar o salto. A garantia disso? Não temos. Mas o que eu posso adiantar é que as suas chances vão ser muito maiores se você estiver aqui conosco. Não só aqui, como em outras academias e outros centros que fazem o mesmo trabalho. Existem lugares, por exemplo, que fazem um marketing muito bem feito, quando você chega lá na prática e na realidade é diferente. Poxa, mas me disseram isso e não é. Então eu tenho muito cuidado quando eu coloco a minha cara a tapa para bater na janela, para dizer, olha, aqui é assim. Por quê? Porque eu estou vivendo, eu vi, ninguém me contou. Então o meu nome é a minha imagem. Sim. Então hoje eu atesto e afirmo. Rio Maior, MVP, Academy, não fica a dever a nenhuma academia de qualquer outro lugar na Europa. Porque toda a estrutura nós temos. E aqui a gente está para formar. Perfeito. Ótimo. Só queria te agradecer mesmo, Alexei. Chegamos aqui ao fim do nosso papo. Foi muito bom. Também parabenizar pela sua carreira como jogador, parabenizar agora a sua carreira como treinador. Tenho certeza que você faz a diferença na vida de muitos garotos aí. Muitas vidas estão sendo mudadas pelo seu trabalho, tenho certeza disso. E só te agradecer mesmo e pedir para você dar suas palavras finais aí do nosso programa. Olha, Vinícius, eu te agradeço. Foi prazeroso esse papo com você. Vi no início, na apresentação, você fazendo aí o merchan da camisa da Tabela de Ferro. A gente vai fazer uma troca, hein? Quando eu for ao Brasil de férias, eu vou levar a camisa da MVP Academy, vou te dar de presente, e aí eu pego uma camisa da Tabela de Ferro. Combinado. E te parabenizar por esse trabalho que você faz, um nicho bastante interessante de falar de basquetebol europeu, de não só ressaltar a importância e a relevância dos clubes do basquete que se joga na Europa, mas principalmente dos atletas e agora dos profissionais que trabalham fora, né? E é muito interessante isso, porque você falou de Saviani, mas quantos brasileiros nós temos fora do país trabalhando como treinador de basquete? Sabe? Esse dado, esse levantamento eu não tenho, não sei se são muitos, mas eu te agradeço a oportunidade de estar participando, de estar falando, de poder compartilhar um pouco da minha história, da minha experiência e também da atualidade do que eu estou fazendo, do que eu estou prestando. E fico à tua disposição. A temporada começa agora, né, já em setembro, a nossa pré-temporada, e sempre que você precisar, alguma informação, alguma notícia, eu estou aqui para colaborar e para te ajudar aí junto com o pessoal, principalmente com os teus seguidores aí do Tabela de Ferro. Perfeito, obrigado. Só repete de novo o seu arroba aí no Instagram, Alexei, por favor. Então, meu nome é aí, né? Alexei, aí põe ali _ Carvalho. Perfeito. E podem entrar em contato. Pai, jogador, atleta, empresário, agente, eu falo com todo mundo. Eu falo com todos, tem espaço para todo mundo. É isso aí. Beleza. Então, também gostaria de despedir aqui da galera, mais um Tabela Entrevista, nosso sexto. Pedir para a galera se inscrever, deixar o like aqui. O like é rapidinho e ajuda muito a gente para divulgar nosso vídeo para várias pessoas. Também pedir para nos seguir o @Tabela de Ferro em todas as redes sociais, acessar nosso site. Como falamos, semana que vem teremos o guia do Eurobasket 2025. Estou muito ansioso, o Eurobasket é legal demais de assistir. Inclusive, falando de Euroliga e de Eurobasket, nós temos aí recentemente nós postamos na nossa página que a X Sports irá transmitir tanto o Eurobasket quanto a Euroliga, né? E de forma gratuita, TV aberta, né? Lá se vocês entrarem no nosso Instagram, lá na descrição do post falando da X Sports, tem lá
os canais, né? Que de acordo com a sua cidade vai estar lá o número do canal da TV aberta para você poder assistir tanto a Eurobasket quanto a Euroliga. Então, teremos aí pela primeira vez na história a Euroliga sendo transmitida na TV aberta brasileira, e isso é muito legal para poder assistir aí tanto o Márcio no Maccabi Tel Aviv, quanto o Iago no Estrela Vermelha e o Caboclo no Apoel Tel Aviv. Então, gostaria então de despedir de vocês e até a próxima. Falou!